Olá a todos, eu me chamo Caleb Elias de Carvalho Barbosa e este é o canal Reforma e Teologia, onde buscamos, pela graça de Deus, edificar a igreja através de uma fé sólida, fundamentada na Escritura e enraizada na cosmovisão cristã reformada. No vídeo de hoje, vamos abordar um tema crucial no campo da apologética pressuposicional: o discernimento entre os verdadeiros e os falsos aderentes das religiões e como isso afeta nossa abordagem evangelística e apologética. Muitos hoje, inclusive entre os muçulmanos e os chamados cristãos, afirmam pertencer a uma fé, mas negam a autoridade fundamental de seus textos sagrados. Assim como um cristão que rejeita a Bíblia não pode ser considerado um verdadeiro cristão, o mesmo se aplica a muçulmanos que rejeitam o Corão e os hadiths como revelação divina. Com isso, somos lembrados de que o verdadeiro conflito entre as cosmovisões não se dá na superfície, mas em suas pressuposições mais fundamentais. E, nesse nível, somente o cristianismo bíblico permanece de pé. Veremos também como a busca por uma falsa unidade entre religiões contraditórias nada mais é do que a expressão moderna do espírito de Babel, uma tentativa de silenciar a verdade de Deus, mesmo quando ela é conhecida interiormente. Romanos 1. João 3, 19 a 20, nos mostra que o problema não é a falta de luz, mas amor pelas trevas. Fique comigo até o fim, porque essa análise irá expor as motivações mais profundas por trás da negação da verdade e reforçar porque somente a cosmovisão cristã revelada nas Escrituras pode sustentar o conhecimento, a moralidade e a salvação. Vivemos em uma época em que a identidade religiosa tornou-se cada vez mais fluida e relativista. Pessoas afirmam pertencer a determinada religião, como o islamismo ou o cristianismo, enquanto rejeitam abertamente as fontes de autoridade dessas mesmas religiões. No entanto, não é possível ser verdadeiramente muçulmano rejeitando o Corão, assim como não é possível ser verdadeiramente cristão rejeitando a autoridade da Bíblia. Essa distinção é fundamental na prática da apologética pressuposicional. Quando nos deparamos com indivíduos que professam uma religião, mas negam seus fundamentos, não estamos lidando com representantes legítimos daquela cosmovisão. Por isso, devemos abordá-los como indivíduos cujas crenças devem ser examinadas pessoalmente, sempre levando em conta que, se não estamos alicerçados na Escritura, estarão, em última instância, em oposição à verdade bíblica. No nível pressuposicional, todas as crenças que rejeitam a Bíblia como revelação final e inerrante de Deus estão em conflito direto com o conhecimento verdadeiro. Isso porque todas as cosmovisões não cristãs se baseiam, em alguma medida, em uma tentativa de autonomia humana, uma tentativa de explicar a realidade, a moralidade e o propósito
tem a revelação divina como fundamento. Esse espírito de rebelião é o mesmo que vimos em Babel, Gênesis 11, onde o objetivo humano era unificar-se em torno de uma identidade coletiva que excluísse o domínio de Deus. Hoje, esse mesmo espírito aparece nos esforços de unir religiões contraditórias sob o pretexto de paz ou diálogo interreligioso. No fundo, essas iniciativas visam neutralizar o cristianismo bíblico e, por conseguinte, evitar o chamado ao arrependimento e submissão ao único Deus verdadeiro. Como disse o apóstolo João, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. João 3, 19 a 20. Essa rejeição da luz não é por ignorância inocente, mas por aversão moral à verdade revelada. É por isso que muitas pessoas preferem qualquer sistema, por mais irracional que seja, a ter que se submeter à palavra de Deus. Elas sacrificam a lógica, a razão e até o senso comum em nome de uma unidade espiritual antibíblica. Mas isso lhes custará caro, pois sem Cristo permanecerão em seus pecados e debaixo da condenação eterna. Não podemos ceder ao pluralismo relativista que domina nosso tempo. Devemos manter firme a verdade de que somente a cosmovisão bíblica, revelada nas Escrituras do Antigo e Novo Testamentos, oferece a base para o conhecimento, a moralidade, a salvação e a vida eterna. Todos aqueles que rejeitam essa base, por mais piedosos que pareçam, ainda estão no caminho da perdição. Portanto, nossa missão como cristãos reformados é proclamar sem medo e com clareza que Jesus Cristo é o único caminho, a única verdade e a única vida. João 14, 6. E que toda tentativa de rejeitar essa verdade acabará em juízo. Apesar de certos indivíduos que se identificam como muçulmanos afirmarem sentir vergonha do próprio Alcorão, chegando até a rejeitar tanto o Corão quanto os hadiths, como se não fossem de origem divina, é necessário reconhecer que tais pessoas, por essa própria rejeição, não podem ser considerados muçulmanos genuínos. Assim como alguém que diz ser cristão, mas nega a inspiração e a autoridade da Bíblia, não é de fato um verdadeiro cristão. Também o muçulmano que rejeita os fundamentos textuais de sua fé contradiz sua própria identidade religiosa. Quando pessoas que professam uma determinada religião abrem mão da autoridade oficial dessa fé, elas deixam de ser representantes autênticos daquela cosmovisão. Isso significa que, nesses casos, a abordagem apologética e evangelística precisa tratar tais indivíduos em nível mais pessoal, examinando diretamente suas crenças particulares. E, a menos que eles já tenham sido regenerados pela graça de Deus e abraçado uma cosmovisão explicitamente bíblica, suas convicções, mesmo que fragmentadas ou incoerentes, acabarão inevitavelmente colidindo com a revelação cristã. Essa colisão, como bem sabemos, não é meramente superficial, mas ocorre em sua raiz mais profunda, no nível das pressuposições fundamentais. É nesse terreno que o conflito se torna evidente e onde deve ser resolvido. Qualquer tentativa de rebaixar o cristianismo a uma posição comum entre as religiões do mundo, supostamente apontando semelhanças, mas na verdade forjando similaridades artificiais e sincréticas, já foi inúmeras vezes refutada. Trata-se
de uma estratégia enganosa que ecoa o espírito de Babel, onde os homens buscaram uma falsa unidade, sem submissão ao Deus verdadeiro. Hoje, esse espírito ainda se manifesta, mesmo entre falsos cristãos, que insistem em promover uma harmonia entre cosmovisões que são irreconciliáveis. A Escritura já nos revela o motivo. Os homens amam as trevas mais do que a luz, porque suas obras são más. João 3, 19 a 20. O problema não é meramente intelectual, mas ético e espiritual. Aqueles que praticam o mal resistem à verdade, não por falta de evidências, mas por ódio à luz, que expõe suas iniquidades. Infelizmente, muitos estão dispostos a sacrificar a racionalidade, a coerência e até mesmo a sanidade, em troca de uma falsa sensação de unidade ou paz. Mas esse preço, aparentemente baixo, custará caro na eternidade, pois, permanecendo em rebelião contra Deus, serão condenados ao castigo justo e eterno. Essa disposição dos ímpios de sacrificar a verdade por uma paz ilusória expõe sua tentativa desesperada de evitar o confronto com o Deus que se revelou. Com absoluta clareza, eles sabem, ainda que suprimam esse conhecimento, Romanos 1, 18 a 21, que o cristianismo é verdadeiro. Contudo, em vez de se prostrarem diante do Senhor soberano, tentam diluir a exclusividade da revelação bíblica, misturando-a com elementos de outras cosmovisões. É uma forma moderna de idolatria intelectual. Não erguem ídolos de pedra, mas constrói sistemas filosóficos, éticos e espirituais que se opõem à palavra de Deus. Estruturas sofisticadas, que não passam de fortalezas mentais erguidas contra o conhecimento do Senhor. 2 Coríntios 10, 4 a 5. Tais sistemas são tentativas de neutralizar a cosmovisão cristã, fingindo buscar um terreno comum, mas operando, na prática, com a mesma inimizade contra Deus que caracterizou a Torre de Babel. O problema é que, ao rejeitar a cosmovisão bíblica, o homem não encontra liberdade ou racionalidade, mas se afunda ainda mais na irracionalidade e na autocontradição. Ele quer construir um universo ético e lógico que funcione sem Deus, mas está tentando levantar um edifício sobre areia movediça. A única fundação sólida para qualquer pensamento verdadeiro é a revelação divina. E todo pensamento que não se submete a Cristo está fadado à ruína. Mateus 7, 26 a 27. Colossenses 2, 3 e 8. Essa é a raiz de todo conflito entre o cristianismo e qualquer sistema rival. Não estamos lidando com meras divergências sobre fatos, mas com interpretações fundamentalmente antagônicas da realidade. Por isso, a apologética bíblica não concede neutralidade. Não oferecemos uma plataforma onde o cristianismo compete de igual para igual com outras religiões ou filosofias. A verdade de Deus não está em disputa. Ela é o padrão absoluto pelo qual todas as coisas devem ser julgadas. Se a cosmovisão cristã é verdadeira, então qualquer cosmovisão que a contradiga é falsa e deve ser rejeitada como tolice e rebelião. Esse é o ponto de partida e o ponto final. Não se trata de um diálogo entre iguais, mas de um confronto entre a luz e as trevas, entre a verdade e o erro, entre a obediência e a rebelião. Em resumo, toda tentativa de nivelar o cristianismo com outras religiões, filosofias ou cosmovisões é uma forma de suprimir a verdade de Deus. Os que rejeitam a autoridade
suprema das Escrituras, sejam ateus, religiosos, sincréticos, ou até mesmo professos cristãos que negam os fundamentos da fé, estão simplesmente seguindo o mesmo espírito de rebelião que guiou os construtores de Babel, um projeto humano para evitar o senhorio de Cristo e estabelecer sua própria autonomia. Mas a palavra de Deus não pode ser vencida. A luz já brilhou nas trevas. E embora muitos ainda a rejeitem por amarem mais suas obras más, o juiz é certo e o chamado é claro. Beijai o filho para que não se ire e não pereçais no caminho. Salmos 2:12. O evangelho não é uma sugestão entre outras, é a verdade absoluta de Deus, diante da qual todos os homens devem se curvar. Nossa tarefa como cristãos é proclamar com ousadia, defender com firmeza e viver com fidelidade a essa viver com fidelidade essa verdade gloriosa. Bom, se este conteúdo edificou você, curta, comente e compartilhe com outros irmãos. Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa. E claro, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal Reformas e Teologia. Ative o sino das notificações e continue nos acompanhando na ação de aplicar a verdade bíblica em cada área da vida. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro aqui no canal.